Senhor, nós te agradecemos por essa casa sempre estar aberta, Senhor Deus. Temos a liberdade de aprendermos mais sobre Ti. Nós dizemos a Ti toda a nossa dependência, Senhor, para ensinar, para aprender, para estar aqui. Por favor, Senhor, nos ajuda, que o Espírito Santo esteja em nós para falarmos a palavra que o Senhor quer. Desde o menor até o maior, Senhor. Abençoa a aula, abençoa, Senhor, aquilo que precisa entrar no coraçãozinho de cada um de nós. Que o Senhor mesmo coloque. Nós não temos habilidade, nem somos bons em tudo que nós fazemos, porque nós sabemos que a nossa dependência é do Senhor Jesus. Nós dependemos do Senhor Jesus e nessa manhã nos colocamos à tua disposição, Senhor, para o Senhor falar aquilo que precisa ser falado e para o Senhor agir da forma que o Senhor quer agir em nós. Abençoa cada aula, do berçário, do bebezinho, até o mais velho dessa igreja, Senhor Deus, que em tudo o Senhor possa se alegrar conosco e que em tudo a gente glorifique o teu nome santo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Berçário já pode ir para a sala com os pais. Maternal, cadê o maternal? Acho que tá todo mundo já na sala indo, né? Porque tá frio, né, Wanda? Maternal, já foi? Não? Primário. Pré-primário. Cadê o pré-primário? Vem, Luiz. Luiz é pré-primário? Vem, Luiz. Olha que alegria para ir para a sala, gente. Olha que beleza. Alguém vai. Jovens vão saltitantes assim para a sala? Vão? Adolescentes? Olha isso, que beleza. Pré-primário. Primário. Lucas, você também, saltitante. Parabéns, Lucas. Ó, saltitante mesmo. Pré-primário. Já foi? Então agora é primário? Cadê o primário? Já chamei? Já foi? Ah lá, tá vindo uma turminha ali. Juniores. Juniores. Isso. Os jovens já foram para a sala? Primário. Acho que eu estou chamando tudo errado hoje. Primário, pré-primário. Isso. Ó, tem gente que é 90% da sala aqui, ó. Bom, tem alguma criança que não foi? Pode ir. Agora os jovens podem ir. Adolescentes e juvenis, a aula é comigo lá na sala dos adolescentes. Tá bom? Adolescentes e juvenis, os jovens na sala deles. Boa aula para vocês. E os adultos podem ficar aqui mesmo. Obrigado, Alan. Não, acho que não. Tudo no. São 10h23 e não está nenhuma sangria desatada. Eu me lembro que eu tinha um colega de trabalho, né, que falava assim, né, isso não é nenhuma sangria desnatada. Ficava imaginando, né, que leite que ele tinha no sangue, leite desnatado, né? Meu amigo era tão atrapalhado, a gente fazia tanta piada com ele. Tá aí, sobrevivendo. Se vocês puderem orar pela saúde da Raquel, a 03, estava resistindo à gripe, né? Lá em casa, né? Todo mundo gripado. E ela estava bem. Aí quando a gente menos viu, todo mundo ficou bem e ela caiu de gripe. Então, ela tá... Uau! Microfonia aqui. Então ela tá sofrendo com a gripe aí. Primeira gripe forte da vida dela. Só fazer um teste. Está funcionando bem. Legal. Pessoal, nós não temos... São 10h25. Já está gravando, né? Então nós vamos começar a nossa aula. A revista que a gente está estudando, vocês já conhecem bem aqui, eu não estou vendo nenhum aluno muito novo aqui, né? A maioria do pessoal conhecido. Tá? Se não tiver alguém, alguém que não me conheça, meu nome é Perotti, sou professor aqui da sala.
Tá bom, não? Beleza. Maravilha. Então, pessoal, não tá, mas a sala dos jovens é outra, aqui é a sala dos velhos. Tá, pessoal? Então, meu nome é Perotti, eu sou professor dessa sala, junto com outros 3 professores, e nós estamos já na lição 14 dessa nossa revista, que é Personagens ao Redor da Igreja. Essa revista é baseada neste livro, desse autor chamado Tom Houston. O livro é Personagens ao Redor da Igreja. O livro é legal, é de leitura fácil. Tá? Então, inclusive, a aula de hoje, o conteúdo do livro também está muito bom. Complementa bem a aula de hoje. Tá? Então, vamos orar, pessoal? Tá bom? Nós te agradecemos, Pai amado, porque nós estamos juntos aqui para estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela lição que nós temos disponível, ó Pai, para nos orientar aqui. E te pedimos, Senhor, que Tu abras nossos corações para que aprendamos aquilo que é da Tua vontade, que seja aprendido. Pedimos também, Senhor, que Tu me uses conforme a Tua vontade, para que eu fale apenas aquilo que for do Teu querer. E eu te peço também, Senhor, que nós sejamos transformados, ó Pai, pelo aprendizado aqui hoje, para glorificar o Teu nome. Muito obrigado, Pai. E eu te peço que Tu estejas conosco nesta manhã fria, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Atos 12, de 1 a 23. Se você quiser abrir ou ligar a sua Bíblia, já em Atos 12, vai ser bom. Vou ligar a minha Bíblia aqui. Tá? Atos 12. Deixa aberto, porque a gente vai fazer referências constantes aqui, tá? Pelo menos o título aqui na minha edição aqui é Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Tá? Eu vou fazer assim com vocês. Eu vou dar uma lida corrida no texto. A gente vai estudar um pouco o contexto, tá? Porque é importante ter um pouco de contexto na hora que você vai ler um texto, para você entender bem o texto e não ficar usando ele errado como pretexto para fazer coisa errada. Tá bom? E depois que a gente fizer essa leitura e a gente passar um pouco pelo contexto, a gente vai descer um pouco mais no detalhe do texto e a gente vai aprender sobre quem era esse camarada Herodes Agripa e como ele se encontra com a história aqui da Bíblia e o que aconteceu com ele, tá? Tá bom? Vamos dar uma passada aqui, tá bom? Ah, Perote está pequeno, abra a Bíblia então, Atos 12, tá aí. Atos 12, de 1 a 11, tá? Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes
e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: "Estás louca?" Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: "É o seu anjo." Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: "Anunciai isto a Tiago e aos irmãos." E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: "É voz de um Deus, e não de homem." No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Esse é o nosso texto de hoje. Não, brincadeira, vamos continuar. A gente vai explorar aqui, tá? Para vocês saberem o nosso personagem hoje, nós vamos estudar Herodes Agripa I. Pô, mas não tem escrito o primeiro na Bíblia, mas é bom a gente ter o primeiro aqui, porque tem o segundo. Aí o segundo a gente não vai estudar, tá bom? O nosso texto base é: "Não vos enganeis." Texto base não, nosso versículo-chave aqui é: "Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará." Tá? Isso é Gálatas 6:7. É o princípio que a gente percebe que Herodes Agripa não seguiu e, por isso, morreu. Objetivos de hoje, tá? Ver a bondade de Deus, reconhecer os atos do Senhor e dar ao Senhor a glória devida. Nós vamos aprender um pouquinho a observar como Deus trabalha nas nossas vidas e que devemos ser gratos sempre a Ele e dar-lhe a glória que Ele merece. E nós vamos aprender também com o mau exemplo de Herodes Agripa, primeiro que buscou agradar aos homens e desagradou a Deus. Tá? Esse é o nosso objetivo de hoje aqui, que está contratado com vocês. Hoje, no final da aula, vocês podem me cobrar. Tá bom? Esse slide eu já usei porque, por acaso, os maus exemplos dos personagens que são um mau exemplo na lista que a gente está estudando neste semestre, todo mundo caiu na minha mão. Então, eu já usei esse slide mais de uma vez aqui, e a gente vai aprender com o mau exemplo dos outros. E as figuras para ilustrar o mau exemplo, eu também mostrei já numa das aulas passadas. Né? É alguém que faz uma coisa errada e se prejudica claramente pelo que faz. Né? Aquele cara que está martelando o prego sem muita habilidade, o prego já está torto, ele está martelando em cima de um nó, que é onde a madeira é mais dura, não vai dar certo. E do lado direito aí do slide de vocês, você encontra também um camarada que está serrando o galho, e o lugar mais confortável que ele tem ali para sentar o galho, para serrar o galho, é sentado no próprio galho. Vai dar certo? Não vai. Tá? Por isso que nós devemos observar os maus exemplos da Bíblia, porque tem gente fazendo a coisa errada, cuja história está relatada, que nos poupa energia, nos corta o caminho. Você não vai cometer o mesmo erro se você seguir se você seguir o exemplo, quer dizer, se você não seguir o exemplo desse camarada. 1 Pedro 5:8 fala: "Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor,
como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que eu quero dizer quando eu trago esse versículo de 1 Pedro para cá? A mensagem que eu quero trazer para os irmãos aqui é que, se você não tomar cuidado, você vai fazer na sua vida igual o rei Herodes Agripa I fez. Se você não se cuidar, você vai fazer as mesmas coisas. Ah, mas os erros dele são muito graves porque ele estava numa posição de poder e eu não tenho posição de poder. Será que você não tem poder? Poder é algo tão relativo, né? Ele era rei de Israel, claro que é naquela condição ali submisso ao Império Romano, mas ele, na condição de governo que ele possuía, ele fez muita coisa errada. E em casa, você também não tem uma posição de autoridade? Às vezes você vai usar errado a autoridade que Deus te dá e vai cometer os mesmos erros de Herodes. Às vezes você vai, em determinado momento, fazer uma coisa aparentemente boa, você vai ser bajulado e você vai reagir mal, que nem Herodes Agripa I reagiu. E aí, quando você menos vê, a sua vida começa a dar errado, que nem a dele, né? Ele sofreu um juízo instantâneo, né? Ele morreu na hora em que ele cometeu um certo pecado, tá? Deus mata. É bom a gente tomar cuidado, tá? Como eu já falei, já passou bastante mau exemplo por aqui, né? Se você for ver, a aula de Ananias e Safira caiu na minha mão. Eu dei essa aula, tá? Eles queriam buscar honra para si e acabaram mentindo para a igreja e para os apóstolos. No que eles foram pegos na mentira ali, diante dos apóstolos, foi morto Ananias, depois foi morta Safira. Vimos a história deles aqui, né? A gente também viu a história de Simão, o mago, tá? Por acaso essa aula também caiu no meu colo. Tinha 4 professores para dar essa aula, ela caiu para mim. E essa aula também a gente viu um pouco sobre esse mago que aparentemente tinha se convertido, mas na verdade ele estava ali atraído pelo poder que o Evangelho trazia, né, pelo poder do Espírito Santo. E ele tentou usurpar esse poder, ele falou assim, pô, toma um dinheiro aqui que eu quero fazer esses milagres também. Aí o pessoal falou, cara, desculpa que você esteja para juízo, né? E no final das contas ele virou um grande herege da igreja, né? Conforme os historiadores contam. E hoje a gente vai aprender sobre Herodes Agripa I, tá? Mas, poxa, Herodes, você ouve falar bastante de Herodes na Bíblia, né? Tanto que um leitor mais ingênuo pode pensar que Herodes é sinônimo de rei, porque, poxa, toda vez que vai falar de um rei, o rei Herodes, né? Que nem o faraó do Egito, né? Vai pensar que Herodes é o nome do rei de Israel. Não, e que nem no Egito você tem um faraó. Não é bem assim. Havia uma dinastia dos Herodes, tá? Descendentes de um primeiro Herodes. Tá? Vamos lá, não confunda os Herodes. Aliás, esse desenho aqui é o Herodes o Grande. Tá? Uma gravura para retratar o Herodes o Grande, que era o rei da época do nascimento de Jesus. Né? A gente vai ver um pouquinho aqui. Não confunda os Herodes. Aqui. Coloquei até uma figurinha ali para dar um exemplo de confusão típica que o Papai Noel faz comigo, né? Eu Papai Noel, este ano eu quero barriga zero e conta bancária gorda. Por favor, não confunda de novo. Né? Todo ano dá errado lá em casa, é uma confusão. É um negócio terrível, né? Talvez seja porque o Papai Noel não existe. Mas ainda não estou nem na barriga zero, nem na conta bancária gorda e nem no contrário também, né? Tá difícil. Mas a gente continua. Aqui tem alguns exemplos, olha, dos Herodes que aparecem na Bíblia. Aparecem explicitamente, de forma bem clara, 4 Herodes. Primeiro deles que você vê em Mateus 2, de 1 a 8. Se você quiser abrir, abre aí, eu não vou abrir, tá? Mas essa passagem aí é aquela passagem que fala que na época que Jesus nasceu, especialmente acho que a passagem de Lucas talvez seja mais detalhada, mas fala que quando Jesus nasceu, o Tibério era o governador, quer dizer, era o rei de Roma, e aí você tinha fulano que era, não sei, não era o Tibério, não era César Augusto, fala César Augusto,
mas fala que Herodes, ele era o rei de Israel. Até quem era o governador também, tá? Mateus 2, 1 a 8, né, fala isso lá, e esse Herodes o Grande, o cara era malvado, tá? Lembra que os magos, eles chegaram para visitar Jesus, e eles chegaram quando Jesus já devia ter mais ou menos 1 ou 2 anos de idade. Chegaram quando Jesus era bebezinho, já era uma criança, já um pouquinho mais de meses de vida, cara. Mais de ano, provavelmente, tá? E quando eles chegaram lá para visitar o rei, eles foram direto a Herodes, e o Herodes ficou sabendo, pô, nasceu um rei, como assim? E aí falaram, então visita lá, e quando for, e depois passa aqui para me contar como é que é. Ele queria pegar as informações. Quando os magos foram orientados em sonho a não voltar para o Herodes porque era uma cilada, o Herodes ficou bravo, saiu da casinha e falou, vamos matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Aí Deus, né, avisou em sonho para José, falou, vaza para o Egito que deu a louca no Herodes. E volta de lá só quando eu disser. E aí foi o que aconteceu. A família de Jesus, só tinha Jesus na época de filho, viajaram os 3 para o Egito, se esconderam lá, e Herodes morreu em 4 antes de Cristo. Isso é dado histórico, tá? Você faz todo o cruzamento, tem os registros lá cravadinho, os historiadores cravam em 4 anos antes de Cristo. Espera aí, então quer dizer que Jesus nasceu antes de 4 antes de Cristo? É. Se você não sabia, está sabendo agora. E a aula nem é sobre Jesus, mas eu estou te contando que Jesus nasceu mais ou menos entre 4 e 6 antes de Cristo. A maioria aqui talvez soubesse, né? Se você não souber, finge que sabe, fica de boa, elimina um constrangimento, que não é nenhuma vergonha também não saber, mas fica a diversão aí para vocês dessa informação. É porque o monge Dionísio, ele errou nas contas, tá? Então era pra gente, ele não era muito bom de conta, né? Apesar de ele ter sistematizado todo o nosso calendário, tá? Brincadeira, ele era bom de conta, só errou na datação. E a gente hoje era para estar mais ou menos no ano 2029, 2023, tá? Só para vocês saberem. Mas ninguém vai trocar o calendário por causa disso. Tá? Esse Herodes o Grande, ele teve um filho chamado Herodes Antipas. Estou mostrando aqui no canto, né? Quem não enxerga bem, peça misericórdia do Senhor. Se precisar do slide, eu passo para você depois, é só me pedir. Eu quero um PDF e passo para você. Ali no cantinho do slide tem uma seta azul, que está escrito ali na vertical, filho, tá? Porque o Herodes Antipas é filho do Herodes o Grande. E esse cara aparece em outras passagens, tá? Quando fala de Marcos 6, em Marcos 6, de 14 a 29. Se você quiser abrir sua Bíblia, abre. Vai em frente, eu não vou abrir porque senão não acaba a aula. Eu vou só contar a história aqui para vocês do Somebody Love, tá? Marcos 6, o pessoal lá em cima não sabe, né? Tem jovens lá em cima, eles não conhecem. Somebody Love, vocês entendem quando eu falo? Tá? Mas vocês viram a escolinha do professor Raimundo para saber como é que é isso? Não, né? É porque tinha um personagem na escolinha do professor Raimundo que eu assisti, eu não era nem crente, né? Quando o cara queria enrolar o professor, ele falava Somebody Love, né? Os irmãozinhos que assistiam. Beleza, tudo bem. Ok. Vamos lá, então. O Herodes Antipas, ele era a dinastia Herodes, né? Filho de Herodes o Grande. Ele é aquele que mandou matar João Batista. Lembra que teve um banquetão, a mulher do Herodes lá, cara, aquela família era uma zorra, né? Era uma grande confusão. E aí, naquela confusão, o João Batista, ele disse assim, tá errado você pegar a mulher do seu irmão, que era Herodias. Né? Tá errado você fazer isso. Aí o cara não gostou, mandou prender João Batista. No que João Batista ficou preso, a mulher do Herodes também ficou pistola, ela de ter falado essas coisas. E aí, o Herodes Antipas, ele gostava do João Batista. Não queria matar o João Batista. Mas aí ele falou, num certo momento lá de entretenimento, ele falou, peça-me o que quiser e eu te darei. Aí foi lá e pediu, quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Lascou, jurado. Aí teve que mandar matar o João Batista.
Ou seja, era um pilantra, assim, porque brincava com a vida das pessoas. E esse mesmo cara que mandou matar João Batista, que é o Herodes Antipas, ele foi o que levou Jesus a julgamento. Inclusive, nessa época, ele estava meio brigado com Pilatos, que era o governador de verdade da Judéia, nomeado pelo Império Romano. E aí eles fizeram as pazes e Jesus foi levado a julgamento por eles. Falaram: olha, cara, vamos julgar esse cara. Ah, mas não tem eu não vejo nada de errado nele, não. Julga. E aí, na verdade, o julgamento foi levar para a multidão. E a multidão, quer Jesus ou Barrabás? Queremos Barrabás. Aí os caras mataram Jesus mesmo sem uma razão concreta. E ele reinou de 4 a 39 depois de Cristo. Aí o nosso aluno, nosso aluno são vocês, né? A aula de hoje é sobre Herodes Agripa. Estou dando bastante contexto aqui para vocês ficarem doutores no assunto, né? Esse Herodes Agripa I, ele é sobrinho do Herodes Antipas. Ele é ele é neto do Herodes o Grande. Esse Herodes Agripa I, Atos 12, de 1 a 23, que é o texto que a gente leu, fala sobre ele. É a melhor referência na Bíblia sobre ele. Não vai encontrar outras passagens falando de Herodes Agripa I. Tá? Ele matou Tiago, como vimos, ele prendeu a Pedro e morreu subitamente. Tá? E o reinado dele foi de 39 a 44. Foi bem curtinho, tá? O reinado dele. Tá? E o Herodes Agripa II, ele aparece lá no final do livro de Atos. Ele é filho do Herodes Agripa I. Tá? Ele, quando Paulo apelou para Roma, porque Paulo estava numa situação que ele ia sofrer uma grande injustiça, aí ele falou: apelo para César. Ele era Paulo, cidadão romano, então ele podia apelar para um julgamento justo em Roma. Ele ia ser julgado ali por perseguidores da igreja, então ia ter uma questão meio passional ali. Na hora de realizar o julgamento, ele falou: não, acho que se eu for julgado em Roma é mais estratégico para mim. Mas no que ele apelou para Roma, eles falaram: antes de você ir, fala aqui na presença do rei Agripa. Ele foi, teve um julgamento ali que não serviu de nada, mas ele pôde evangelizar o rei Agripa em Cesareia. Cesareia é uma cidade portuária, e que ele já ia ser mandado para Roma. E ali ele quase converteu o Herodes Agripa II. Foi quase que ele se converteu. Ele falou: por pouco não me persuades a me tornar cristão, em Atos 26, 21. E esse foi o último Herodes a reinar, porque o reinado dele foi bem longo. Inclusive, quando teve a tomada de Jerusalém em 70 depois de Cristo, ele ainda era o rei ali da Judéia. E quando ele morreu, lá no ano 100, o cara viveu bastante, esse Herodes Agripa. Tá? Viveu uns 70, 80 anos. Mas ele, quando ele foi morrer lá no ano 100, aí teve uma fusão, uma reestruturação do Império Romano, em que a província da Judéia se juntou com a província da Síria. Aí a história já estava bem mudada, porque Jerusalém não era mais o que era nessa época que a gente vai estudar hoje. Já tinha sido tomado pelos romanos. Então, a aplicação. Pô, Perotti, viu, me ensinou história pra caramba. Valeu, Perotti. Beleza, tá? Vou estudar para falar para vocês a história. Mas o que a gente vê é que a família Herodes, a dinastia Herodes, conviveu com Jesus diretamente e também com seus discípulos. Ou com seus discípulos. E cada um dos Herodes ouviu testemunhos precisos sobre o Cristo em pelo menos uma oportunidade de sua vida. Seja pelos magos, no Herodes o Grande, seja pela evangelização direta de Paulo, ali falando do Herodes Agripa II, e esses outros no meio viram a coisa acontecer ali de verdade, seja no ministério de Jesus, seja através do estabelecimento da igreja. Todo mundo ouviu falar sobre Jesus, de uma forma clara. A pergunta para nós: como nós temos reagido à mensagem de Jesus? Nós temos reagido com humildade, reconhecendo o nosso lugar, ou nós temos agido de uma forma soberba? Ah, isso tudo eu já sei, não. O que importa é o caminho que eu sigo aqui. Ou você simplesmente ouve com o ouvido de mercador, passa de um lado para o outro. Segundo ponto aqui para nossa reflexão. Temos nós sido testemunhas a todos que nos cercam, mesmo
mais poderosos, a gente vê aqui que os discípulos, ou os ministros de Deus, que tiveram a oportunidade de falar aos reis da dinastia Herodes, todos eles falaram, foram corajosos, arriscaram a própria vida para fazer isso, mas testemunharam. E nós, assim, e muitas vezes a nossa vida nem está em risco, né? Para vocês que me ouvem aqui, certamente nenhum de nós, eu posso dizer com alguma segurança, está sofrendo risco de vida por falar de Jesus. Talvez algum missionário que nos encontre aí na internet acabe correndo risco de vida por ter que evangelizar em determinado lugar. Mas não é o nosso caso aqui, de vocês que me ouvem aqui presencialmente. Tá? E você não está correndo risco, por que você está se retendo de fazer o seu papel como testemunha de Jesus Cristo? Tá? Atos 22:15 diz assim, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Vamos continuando. Agora, eita, pior que se eu tivessem vou dar um vídeo aqui, porque hoje eu não sou ninguém, né? Tem alguém em cima, pessoal? Ou tá descendo, não sei. Como porque eu vou esmagar o controle com o meu dedo aqui. Opa, passou um slide aqui? Maravilha. Eu vou precisar fazer contato visual com alguém aqui, porque ou talvez seja a pilha mesmo, viu, Clô? Você leva lá? Obrigado, tá? A pilha funciona pior em baixas temperaturas. Então, mais um pouco de história sobre Herodes Agripa I, porque a gente viu só um panorama dos Herodes todos, tá? Esse Herodes Agripa, cara, que vida maluca desse cara, olha só. Ele nasceu em 10 antes de Cristo, tá? Na época em que o avô dele era rei, Herodes o Grande, tá? Você não lembra ainda que eu falei no começo da aula, esse Herodes o Grande é o que queria matar Jesus criancinha, tá? Gente boa, tá? Aí, sendo que o Herodes o Grande matou o pai eu não sei por que motivo também, eu não encontrei nas minhas fontes. A minha fonte era esse livro aqui, tá? Aí o Herodes o Grande matou o pai dele, e aí a mãe do Herodes Agripa I mandou ele para Roma. Ixi, vem, calma, 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 calma. Tá funcionando, hein, a pilha nova. Obrigado. Daqui a pouco vem aí o controle. Um pouquinho para frente, só mais um, mais dois. Mais dois slides para frente. Mais um. Aí sim, pronto. Beleza, agora 12:8. Tá bom? Vamos lá. Aí a mãe do Herodes Agripa mandou ele para Roma. Lembra que esses caras eram poderosos, né? Então é tipo assim, vou mandar meu filho para o colégio interno na Suíça, tá? Quem fazia isso era gente rica, né? Tipo Fernando Collor, né? Mandava os filhos para lá. Mas a gente não. Mas esses caras eram ricos. A família Herodes tinha o poder ali na Palestina. Mandou o Herodes Agripa I para Roma. Chegou lá em Roma, sabe, estudante que vai para Roma, né, no meio da balada, tal, ficou amigo de um filho do imperador Tibério. E aí começou a viver uma vida boa, bons tempos. Mas acontece que esse filho, que se chamava Druso, obrigado. Esse filho que chamava Druso morreu. E aí tá. Será que eu apertei aqui do lado? Obrigado, hein? Nossa, eu desliguei o controle sem querer. Tá? Então, morreu o Druso, e aí ele teve que sair de Roma e ficou 14 anos no ostracismo, assim, se endividou, problema com bebida e tal. Cara, 14 anos terríveis na vida dele. E nesse período em que ele estava no ostracismo, ele falou em voz alta que queria que Tibério morresse. Tibério era só o rei de Roma, tá? Queria que Tibério morresse. E Gaio, seu outro filho, que não era o filho amigo, mas era provavelmente chegado também, se tornasse o novo rei. Quando ele falou isso, que era crime em Roma, ele foi
delatado e preso. Aí foi para a prisão. Enquanto estava preso Herodes Agripa I, isso tudo é Flávio Josefo, tá? Melhor historiador cristão do primeiro século. Tá? Aí quando ele estava preso, não é que o Tibério morreu? Ele queria que morresse o imperador Tibério. Aí o Tibério falou, pum, morreu. E o Gaio virou rei. E o bendito do Gaio se preocupou com Herodes Agripa, favoreceu o cara pra caramba, deu para ele alguns territórios, né, ao norte da Palestina, ele ficou rei de alguns territórios ali, e depois ele ainda conseguiu articular para que o tio do Herodes Agripa, que era o Herodes Antipas, fosse deposto. Caraca, esse Herodes Agripa I era um pilantra de marca maior, né? Se fosse hoje, ele podia ser de um partido político, não vou falar, né? Mas putz, o cara era muito articulado. Vamos continuando então, tá? Vamos ver um pouco mais na Bíblia agora. Eu contei histórias, mas na Bíblia, vamos ler com mais calma o texto de Atos 12, vamos fatiar o caso e vamos colar uns post-its aí na sua Bíblia, tá? Vou colar post-its virtuais, tá? Você faz o que quiser com a sua Bíblia de papel, fica à vontade. Mas a gente vai colando uns post-its aqui no texto que a gente leu. Vou pegar aqueles 2 slides com os versículos e a gente vai fazer anotações em cima, tá bom? E as partes que eu for anotar, próximos slides vão ser assim. Eu vou marcar de vermelho para destacar sobre o que eu quero falar. E aí depois eu vou fazer a anotação em cima, tá bom? Vocês vão me acompanhando desse jeito, né? Não entendi, Perotti. Vê a gravação em casa, vai dar tudo certo. Se tiver algum problema, se você quiser os slides, eu te entrego também, tá bom? Fabião, obrigado que os slides, a gravação está saindo. Graças a Deus. Vamos lá. Tá tudo bem. Vamos. O versículo 1 fala: por aquele tempo, né, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Matou Tiago. O Tiago, lembra que é Pedro, Tiago, João, num barquinho, lembra? 3, né? Agora só Pedro e João no barquinho. Não tem mais esse Tiago, que é o irmão de João, os 2 filhos de Zebedeu, que eram sócios de Pedro numa empresa de pesca lá no Mar da Galileia, antes de Jesus voltar e depois eles largarem tudo para ir servir no ministério em tempo integral. Esse Tiago foi o primeiro. Tiago nem chegou a brilhar muito no Corinthians, já foi-se embora, morreu, foi morto assim, ó. E esse Tiago que eu estou falando é o Tiago, filho de Zebedeu, tá? Herodes aqui claramente agiu por interesse político. Ele queria fazer o quê? Ele estava jogando para a plateia. Ele sabia que o povo ia se agradar de ver ali os cristãos, a maioria não simpatizava com o cristianismo, e ele percebeu que o povo se agradou. E aí ele falou, já matei um, beleza? Vou prender o outro para matar. Tá? Continuando aqui, né? E o Tiago e o João, olha só, parênteses, tá? Tiago e João morreram de forma trágica, assim como como o próprio Jesus profetizou. Se você for lá em Marcos, capítulo 10, de 38 a 39, Tiago e João caíram na besteira de falar, Senhor, eu quero... Aí chegaram Tiago e João. Já chegam os 2 irmãos lá, juntinhos, combinaram o jogral em casa e falaram, Senhor, eu quero, junto com meu irmão, eu sento de um lado no teu reino e o meu irmão senta de outro lado no teu reino. Aí ele falou assim, não sabeis o que pedis. Aí o Jesus já explicou. Você sabe o que você está pedindo? Você tem certeza mesmo do que você está pedindo? Posso perguntar, como diria o Silvio Santos? Posso perguntar? Aí ele falou, né? Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou seja, você quer passar pelo mesmo sofrimento que eu? Aí disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo. Então Tiago bebeu antes. O João foi o último a beber. Vai morrer velho e preso, mas sofrendo também.
Então percebam essa situação aí, né? Assim, cuidado com o que você pede. Você pode acabar recebendo. Parênteses, né? Chamar a atenção em outro tópico aqui, que olha, e eram os dias dos pães asmos. Pô, bacana, né? Quer dizer que se fosse na padaria, estava saindo pão asmo. É isso que quer dizer? Simplesmente não, gente. O dia dos pães asmos eram 7 dias depois da refeição da Páscoa, na celebração da Páscoa, que não era uma celebraçãozinha curta, era um períodozinho um pouco mais longo. E naqueles 7 dias depois da refeição da Páscoa, eram dias sagrados. E não poderia haver uma execução neles. Se não fossem dias dos pães asmos, Pedro tinha sido morto direto, igual Tiago. Então, o calendário favoreceu Pedro. Vocês estão bem quietos, ninguém levantou a mão ainda hoje, né? Ninguém quer fazer nenhum comentário nem nada. Está todo mundo feliz? Então, o material humano é o mesmo, né? O comentário foi, parece que eu estou falando da política de hoje, né? É impressionante, né? Porque naquela época, pelo menos, os caras saíam matando, assim, mais cara de pau. Hoje em dia, eles matam de fome, matam de analfabetismo, matam de outras coisas, né? Não que não matassem disso também, mas naquela época matavam do jeito bem deliberado. Aí, se alguém quiser falar, levanta a mão que a gente dá um jeito aqui. O Daniel está com cara de que quer me ajudar com o microfone. Aí a gente faz um jeito do microfone chegar até você, tá bom? Então, ok. Só para dizer que está aberto, né? Eu já devia ter falado isso. Beleza. Obrigado. Microfone branco. Deixa ele sentado aí do seu lado. Tá bom? Então, o Pedro foi salvo pelo calendário. Tá? Outro versículo aqui, ó. O versículo 4. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Poxa, ele foi preso. Comentaristas falam que provavelmente ele foi preso na torre da Fortaleza Antônia. A Fortaleza Antônia era uma instalação, não era uma instalação judaica, uma instalação para os romanos, ficava próximo ao templo, e dessa torre você tinha uma visão estratégica do pátio do templo. Você viu o templo inteiro ali e era um lugar legal para você ver. Vai ter uma rebelião aqui. Aí os caras já manjavam lá de cima e já mandavam a turma do abafa para acessar qualquer tipo de rebelião, porque aquele povo, esses judeus eram muito complicados em termos de segurança do Império Romano, barril de pólvora. Tá? Então, provavelmente ele foi preso numa fortaleza próxima ao templo. Tá? E aí você fala, poxa, 4 escoltas de 4 soldados. Era um preso muito perigoso? Era um preso importante, politicamente importante, no caso aqui, Pedro. Então, essas 4 escoltas de 4 soldados, as escoltas se alternavam em turnos de 3 horas para cobrir as 12 horas da noite. Entendeu? Então começa 6 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3, 3 às 6. Tomavam esses turnos porque era a prática do Império Romano. Quem deixava estava prendendo eles ali eram soldados romanos. Tá bom? E apresentá-lo ao povo, né? Olha, o final do versículo fala assim, ó, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Tá? Apresentá-lo ao povo é uma execução de novo, né? Eu já tinha executado Tiago e executar Pedro, mas com maior divulgação. Olha só. Versículo 5, que eu não destaquei, fala que a igreja estava orando incessantemente. Olha que bacana. A igreja ficou orando por Pedro. Aí no versículo 6 e no versículo 11, fala assim, ó. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Tá? Aí, ou seja, Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. E olha o 11, fala, agora sei verdadeiramente, isso é Pedro falando depois que foi solto. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico.
Cara, naquela mesma noite, o plano de Herodes foi destruído em cima da hora pelo próprio Deus. Isso é bacana de notar. Ou seja, o evento cancelado. Tinha marcado aquele evento, montado o palco na praça para apresentar Pedro como um prisioneiro que ia ser morto, mas aí depois teve que cancelar o show, porque Deus agiu. Deus fez prevalecer a sua vontade. Tá? Vou destacar com vocês agora o versículo 9. Tá? Perote, a letra está muito pequena, já falei. Abre a Bíblia. Estou falando o número do versículo. Abre a Bíblia aí, versículo 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Essa é legal, porque Pedro está sendo liberto, está andando junto com o anjo, mas ele não tinha certeza se aquilo era real ou não. Pedro achou que estava sonhando, mas era uma fuga de verdade. Muito bacana. Tem hora que Deus age na nossa vida que a gente pensa, parece que estou sonhando. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu com vocês? Nossa, é muita gente. Suada, hein? Não é comum isso. Mas tem hora que você pensa, isto parece um sonho. Será que é verdade? Me belisca que eu não tenho certeza. Então, Pedro estava passando ali, tinha sido acordado de surpresa, estava acontecendo ali um milagre, ele vivendo o milagre em tempo real. Será que isso é verdade mesmo? Ou será que é só uma visão do que vai acontecer comigo simbolicamente e tal? Cara, Pedro estava, na hora ele estava ali pensando, foi só pela fé. Agora vamos ler esse do 7 ao começo do 11. Tá? Fala, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Cara, as cadeias caíram das mãos. Imagina, você está acorrentado. O trampo que é você abrir uma algema, né, que é uma cadeia pequena, imagina aquelas cadeias pesadas que Pedro devia estar usando. Né? Aí o anjo disse-lhe, cinge-te é bota o cinto, né, e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real. Tá? Já lembra, saiu 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro. Cara, a sentinela, eles passaram pela sentinela. A sentinela não viu o que eles estavam passando. A sentinela não viu. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se desabriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, ele caiu em si. Ele estava só meio que em transe, né? Tinha sido acordado, todo mundo dormindo. Ele pensando, isso não é real. Olha que interessante, os soldados não reagiram. Sentinelas não reagiram. De forma sobrenatural, foram impedidos de perceber a ação do anjo. E parece até que o tempo parou enquanto Pedro fugia. Imagina o Pedro passando e todo mundo lá congelado, que nem no filme Matrix. Né? Eu pensei em outro filme, tá? Mas não é esse Matrix, não. O filme que eu pensei foi esse aqui, o Sem Floresta. Quem já assistiu Sem Floresta? Tem gente que está só rindo com vergonha de admitir que já assistiu Sem Floresta. Então, desenho animado. Não assistiu, Pedro? Assistiu, né? Mas lembra da cena do Sem Floresta no final, que você tem um jardim todo com armadilhas de laser, e tem aquele esquilo do canto, aquele esquilo quando ele comia muita coisa do lixo, uma coisa que ele achava no lixo era energético. Quando o esquilo comia energético, ele andava mais rápido que a velocidade da luz. Então, o esquilo, ele passa pelo jardim e está todo mundo congelado. Uma cena de ação acontecendo, na hora que o esquilo tomou energético, tudo para. E o esquilo vai andando. O esquilo vê o laser passando. Você tem ideia da velocidade do esquilo. E ele andando na boa. Vocês viram? Sem floresta, né? Vocês sabem da cena que eu estou falando. Então, provavelmente, cara, Pedro, ele viu lá os caras dormindo lá, sentinela congelado, sem ver ele. A sensação que me dá, eu estou vendo essa cena final do filme do Sem Floresta. Muito interessante, foi o que me ocorreu na cabeça, você sabe que eu sou bobo, eu coloco essas coisas mesmo. Né? Continuando, versículo 12. Tá? Olha só, a igreja orando, né? Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria. Tá? Passei a página, tá? Eu estou no versículos de 12 a 23.
a mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Estou no horário, hein? Tô mandando bem. Vamos lá. Olha, quem é esse João, gente? Esse João, cognominado Marcos, é o João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, tá? Ele viajou com Paulo, Barnabé, etc, etc. É uma figura que aparece bastante aí no Novo Testamento, tá bom? Você vê várias referências a ele também nas cartas de Paulo, mandando abraço. Saúda fulano, saúda Beltrano, manda abraço para João Marcos. Tá? Ele aparece várias vezes e aqui, uma das primeiras vezes que ele aparece, a galera estava na casa da mãe dele junto orando, ou seja, uma mãe de boa procedência. E a gente da igreja, o pessoal da igreja estava reunido e orando pela vida de Pedro, sabiam que ele estava para morrer. Tá? Essa parte é surreal, né? Porque eu estava orando, Senhor, liberta Pedro, protege o Pedro, porque o Pedro vai morrer. Não deixa o Pedro morrer, o Pedro é importante para nós, Senhor, tal, em nome de Jesus, amém. O próximo ia repetir, orava e tal. Aí, enquanto ele estava orando, né? Ele bateu no portão, veio uma criada chamada Rod, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou. Aí o Pedro ficou lá, portão, eu tocado interfone lá, o webcam ele olhando lá. O Pedro! Imagina a Rod voltando, dando escândalo para a galera, né? Voltou correndo para anunciar, o Pedro está lá fora. É o Pedro mesmo, tem certeza? Pararam a oração, né? Pensaram, nossa, que pessoa inconveniente, né? Imagina, a gente está orando aqui pelo Pedro, ela vai fazer piada. Ela vai fazer piada, dizer que o Pedro está aqui. Vamos continuar orando pelo Pedro, porque o Pedro está preso. Vamos pedir para Deus libertar o Pedro. E se Deus tivesse libertado? Mas vamos orar, né? O pessoal devia estar um tanto quanto confuso ali com o que estava acontecendo. Né? Voltou correndo para anunciar que o Pedro estava junto do portão. Aí disseram, você está louca. Marca da cola que você está esperando. Não é boa. Tá? Estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo, né? Talvez alguma crença, sei lá, tanta maluquice que esse pessoal cria nessa época. Então, é o seu anjo, né? O pessoal achando que o anjo da guarda parece com a pessoa. Sei lá, não vou entrar no detalhe aqui, porque não precisa e nem faz sentido. Tá? Entretanto, Pedro continuava batendo. Ô, Rod, volta aqui! Né? Então, eles abriram, viram-no e ficaram chocados, né? Cara, eles ficaram chocados, né? Só acredito vendo a vendo. Não acredito, né? Como pode, né? Uma coisa dessa acontecer. Aí o Pedro foi lá, entrou, contou a história. Aí a galera, Pedro! Aí o Pedro, fala baixo, tô fugindo, você tá gritando Pedro aqui em voz alta. Pedro mandou, galera. Começou a falar, chiu, gente. Silêncio. Vou falar agora. Vou contar o que aconteceu, tá? Para vocês mudarem a oração. Aí ele vai e contou como o Senhor tirou da prisão. Aí ele falou da cena do Sem Floresta, que ele passou lá e ninguém se mexeu. E ele acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Que Tiago é esse, tá? Consenso geral, não tem debate digno sobre isso, porque quem debate, não vejo ninguém discordar disso aqui. Esse Tiago é o irmão de Jesus e Judas. Lembra que chega uma hora lá no Evangelho que ele fala que Jesus tinha 4 irmãos, que é Mateus 13:55, essa passagem, né? E dá a lista, né? E o primeiro da lista é Tiago, ou seja, Tiago era o 02 lá na casa de José e Maria. E esse Tiago, que era o segundo filho de Maria, depois ele se estabeleceu como um dos principais da igreja de Jerusalém. Ele que liderou o concílio de Jerusalém, que aparece descrito lá em Atos, capítulo 15. Tá? Esse Tiago, irmão do Senhor, é o mesmo Tiago que escreveu a epístola de Tiago. Né? Podia ter outro nome, mas não é Tiago, o nome da epístola. Né? E quando Judas, que é o outro irmão de Jesus que também escreveu o livro da Bíblia, ele se apresenta, Judas não se apresenta como o irmão do Senhor. Que Paulo faz 2 vezes a referência a Tiago como irmão do Senhor na Bíblia.
precisar, você acha. Né? Digita lá, irmão do Senhor, no search do seu aplicativo, vai achar 2 vezes. E aí, Judas se apresenta como irmão de Tiago. Né? Continuando aqui, ele foi líder do Concílio de Jerusalém. Gálatas 2:9, Paulo fala de Tiago como pilar da igreja. Ele é uma figura proeminente no Novo Testamento. Ele aparece em 1 Coríntios 15:7, Gálatas 1:19, em Atos 21:18 também. Nenhuma dessas passagens tem uma referência diminuindo Tiago. Pelo contrário, você encontra Tiago exercendo papel de grande responsabilidade na igreja. Tá bom? Então, anunciar isso a Tiago e aos irmãos. Porque era quem? Tiago e aos irmãos. Era a liderança da igreja de Jerusalém. E saindo, retirou-se para outro lugar. Cara, os caras gritaram, Pedro, Pedro! A Rod fez o escândalo, os irmãos oraram, estavam todo mundo louco. Aí Pedro, vazou. Pedro sabia que Herodes ia ficar muito bravo com a fuga dele e fugiu para outro lugar para não prejudicar os irmãos. Se ele ficasse escondido ali, ia dar ruim para todo mundo. Tá? 18 e 19, tá? Versículos 18 e 19 fala assim: sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Imagina uma fuga dessa inédita. Né? Imagina uma fuga assim inédita, o bafafá que foi. Galera, e agora o Herodes vai pegar a gente? Mas o que aconteceu? Não sei. Eu estava aqui, quando eu vi, não estava mais. A porta estava aberta. As cadeias estavam lá, ficaram até organizadas. Não sei o que aconteceu. Mas você não viu? Não. Pega as imagens do circuito fechado de TV. Não tem. A gente está no 1º século ainda. Então, agora o que é que vai fazer? Entrevistou todo mundo. Não sei o que aconteceu. Herodes olhou. Cara, vocês devem estar tudo mancomunado. Herodes era do mal, né? Quando você fala que as sentinelas foram justiçadas, justiçadas quer dizer executadas. Foram mortos pela fúria do rei Herodes. Microfone lá na. Não precisa porque tem um pessoal na internet. Precisa. Vai chegar. Não, mas eles não vão ver o seu nome, só ouvir o seu nome. Um certo político aí que eu acho que ele fez escola com esses sentinelas aí. Não sabiam de nada, ele nunca sabe de nada, nada é dele. Sabe quem é, né? Na verdade, a maioria dos nossos políticos se enquadram nessa categoria. Eles só sabem do que lhes interessa e não sabem do que pode lhes incriminar. Então, realmente, a gente, por mais piada que a gente faça, né, eu não ponho minha mão no fogo por nenhum deles. E aí, beleza. Hashtag pronto, falei. A questão aqui é que realmente não era gente comum, que estava que realmente. Realmente os sentinelas não estavam mentindo. As Eles sentinelas foram bem sabiam de verdadeiras. nada. Eles É realmente. verdade. E você falou sobre a oração da igreja, que orava incessantemente, que quando ele bate na porta, em vez de atender, corre para dentro, né? Às vezes a gente tem essa mania de orar, mas na hora que a benção vem, fala, eu não acredito. Como o cachorrinho ali. Aconteceu isso comigo. Eu estava com um problema sério dentro da Caixa Econômica e era o último dia mesmo. Toda aquela documentação, inclusive os acordos, iam cair por terra. Sabe, acordos de dinheiro tem um dia, né? E nesse dia a pessoa disse para mim, olha, dona Eliane, são 14 horas, o sistema caiu em Brasília, não vai ser possível. Todo o acordo vai cair por terra. E eu dobrei meu joelho e comecei a orar. Eu fiz igual aquele, quando eu falei assim, Senhor, eu não acredito, acho que não vai dar. Comecei a orar. Quando o telefone tocou, acho que uns 10 minutos de oração, o rapaz falou, não sei o que aconteceu, o sistema voltou e eu resolvi. Aí eu fiz igual aquele, não acredito. Aí assim para ele no telefone. Mas então, Deus age e às vezes a gente não acredita. Você pede, às vezes por uma cura de alguém, uma pessoa que está desenganada por médicos, a pessoa fica curada e você fala assim, não acredito. Isso é quase comum com o ser humano. Agora, a gente tem até uma historinha, né, fechando, de um pastor que conta que no Nordeste estava sem chover há meses, a colheita toda secando, e a igreja local se reuniu em oração,
convocou toda a igreja para a oração para que chovesse. Não tinha mais água para beber. Os animais estavam morrendo. E todos foram à igreja. E uma criança de 10 anos levou um guarda-chuva. E todo mundo riu e fez troça com a criança. Foram orar. Quando eles abriram a porta, estava chovendo para voltar para casa. Então, a gente às vezes ora, mas não acredita. A criança tinha fé. E a fé tão simples de uma criança, e o Senhor atendeu. E ela foi a única que não chegou molhada em casa. Então, às vezes a gente é assim como a gente pede, mas não acredita, né, irmãos? Nós temos que pedir, que uma palavra fala, aquele que se achega a Deus tem que se chegar com fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Obrigado. Tá? Vamos continuando aqui. E descendo da Judéia, aí matou as sentinelas, né? Imagina, provavelmente matou as 4 escoltas, né? 4 vezes 4, 16 a menos aí. Né? E aí ele foi dar sequência no governo dele e ele precisava ir até Cesareia, né? Porque ele tinha que resolver uns problemas, né? Herodes, nosso personagem aqui de hoje. E ele foi resolver alguns problemas que ele tinha com os habitantes de Tiro e de Sidom. Ele foi para Cesareia para falar com os habitantes de Tiro e de Sidom, né? Ele foi resolver negócios, né? E Tiro e Sidom, se você estudou um pouco de história antiga na escola, né? Provavelmente sim, você estudou. Provavelmente não, você não lembra. Que os fenícios eram um povo muito bom de navegação e Tiro e Sidom, principais cidades da Fenícia, tá bom? Olhando aqui no mapa, tá? A estrelinha de baixo é Jerusalém. A estrelinha do meio ali é Cesareia, que é uma cidade marítima, né? E Tiro e Sidom ficavam um pouco ao norte. Então, ali no meio do caminho, ele foi se encontrar com algumas pessoas importantes, relevantes de Tiro e de Sidom, para resolver problemas comerciais, tá? É o que ele foi fazer ali. Então, essa foi a viagem que ele fez, tá bom? Nossa, eu nunca tinha visto um mapa da Palestina. É desse jeito mesmo, ali onde é hoje em dia, né? Ali onde é Tiro e Sidom, hoje é Líbano, tá bom? E aí, aquele laguinho ali de cima é o Mar da Galileia. Mar, mas é um laguinho. Mar, expressão bíblica. E embaixo é o Mar Morto. É um lago um pouco maior. E também não é mar, é um lago. Tá? Continuando aqui, ó, sobre mais contexto, né? Aí, olha, tinha divergência entre os habitantes de Tiro e Sidom, eu estou lendo aqui o versículo, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Tem umas coisas que matam na Almeida Revista Atualizada, viu? Vou deixar aqui minha crítica carinhosa à Almeida Revista Atualizada. Uma tradução cujo vocabulário, às vezes, deixa a gente meio sofrido, né? Pô, o cara era camarista do rei. O que é que ele fazia? Ele trocava a roupa a roupa de cama do rei, era o camarista, né? Palavra muito ruim. Não, ele era assessor do rei. Pois é, porque o camarista, né? Camarista vem de câmara, né? Da palavra câmara. Então ele era assessor do rei, tá? E outro contexto também, a gente está lendo o capítulo 12. No finalzinho do 11 fala, era uma época de fome. Lembra, teve um profeta, Ágabo, que se levantou no meio do povo e ele predisse um período de fome. Era esse período que estava rolando. Tiro e Sidom estavam sofrendo com falta de alimentos e precisavam estar em acordo ali com Herodes para obter víveres, para obter o abastecimento que precisava para poder tocar a vida na cidade. Estavam dependendo ali de Herodes, nisso daí. Então, provavelmente tinha alguma negociação, estavam devendo alguma coisa para Herodes. E nisso daí, né, eles contactaram um assessor de Herodes chamado Blasto, e aí eles conseguiram uma audiência com Herodes em Cesareia. Tá? Esses fatos eles são repetidos e organizados por Flávio Josefo. Flávio Josefo também. E aí o Flávio Josefo, ele foi fonte de consulta aqui do Tom Houston, que é fonte de consulta da revista da Escola Dominicana. Tá bom? Então, beleza, vocês entenderam o que é que aconteceu, né? Aí no final, porque às vezes a forma como o vocabulário na Almeida Revista Atualizada se apresenta mais confunde do que ajuda. Então vamos dar uma organizada aqui nas coisas para você ficar mais safo de Bíblia, né? Como eu precisei ficar para dar essa aula, tá?
Versículo 21. Quer falar? Ou... Com relação ao versículo 20, aí na versão nova, né, atualizada, diz o seguinte: ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter audiência com ele, tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei. Uhum. Sim. Já é um pouco melhor a... Um homem de confiança do rei. Bacana. É. Se você vai na nova versão transformadora, que é mais nova do que a nova Almeida atualizada, que é a que você está usando, a nova versão transformadora fala que ele era assistente pessoal do rei. Então, hoje em dia, assessor seria uma palavra muito bem usada. Tá? Mas obrigado, viu, Jaime? Valeu. Aí ele fala aqui no 21, em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Aí imagina, no evento onde eles iam se encontrar para conversar, o povo foi, ele estava de traje real, ou seja, ele estava todo paramentado. E o povo clamava, é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E comida de verme. Expirou. Tá? No dia da audiência, ele tinha o poder da negociação e estava soberbo. Aí Deus falou, cara, assim, aí ele recebeu a glória divina do povo presente de Tiro e Sidom e não repassou a Deus. E Deus foi lá e fulminou. Essa é uma situação que a gente precisa se cuidar. Sabe o porquê que nós não somos mortos todas as vezes que nós pecamos? Pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Tá? Ela se renova, o grande é a sua fidelidade. Mas assim, o fato de nós não sermos mortos quando nós pecamos é algo que é um beneplácito de Deus. É uma decisão que Deus toma a nosso favor naquele momento. Ah, mas Jesus morreu por mim. Beleza, você tem garantido a vida eterna. Mas o fato de você não ser morto no momento que você peca é questão de misericórdia do Senhor. Uma vez que a gente fica tranquilo em relação a isso, você entende, poxa, Deus é muito misericordioso comigo. Eu não mereço tanto amor, eu não mereço tanta misericórdia, eu não mereço tanta graça. Aí você se põe no seu lugar. Quem não se pôs no seu lugar? Herodes. O que pode acontecer com você quando você não se puser no seu lugar? Cara, pode acontecer várias coisas. Mas eu não deixaria aqui de falar um versículo muito importante, que é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 3. É o princípio da sabedoria. Continue temendo a Deus, mesmo você sendo salvo. Isso, querido presbítero, é questão, os créditos são de quem, né? Nós estamos trabalhando, servindo ao Senhor, mas os créditos é para o Senhor mesmo, ou para a obra que eu estou fazendo, para a denominação, para os homens, liderança. Isso acontece Isso. e nós não morremos, mas muitas vezes perdemos o ministério, perdemos a bênção de continuar trabalhando muitas vezes. É isso aí. Muita gente perde porque quer a glória só para si. E Continua vir, mas inoperante, é um perigo também, né? É isso mesmo. E aí a gente já faz a ponte para a aplicação, porque eu vou acabar a aula em 2 minutos, tá? Excelente. Ele fez o que era mal perante o Senhor, falando aqui de Herodes Agripa primeiro. Ele fez o que era mal perante o Senhor, assim como seu avô fez. Ele poderia ter seguido um caminho justo, evitado os erros do seu avô e tio, mas não o fez. As suas alianças políticas somente visavam objetivos pessoais e eventualmente agradavam o povo. Tá? Pergunta para vocês, que eu estou acabando aqui. As nossas ações buscam agradar a Deus e demonstrar amor? Ou apenas promover nossa imagem e encaminhar nossos interesses egoístas? Tá? Você está fazendo o que você está fazendo por quê? É para a glória de Deus? Ou é para te posicionar de um jeito melhor, de acordo com o seu interesse? Continuando. Herodes Agripa, a gente viu a retrospectiva da vida dele, teve um slide de resumo, até foi na hora que o controle teve problema. Na verdade, o problema acho que eu desliguei ele sem querer. Tá? Na juventude, ele falou contra o imperador e foi preso, e antes de morrer ele falou como se fosse Deus, e foi morto por isso. Olha, no muito falar não falta transgressão. Você está tomando cuidado com o que você fala? Outro ponto aqui.
Ele recebeu glória como se fosse Deus. Não nos atrevamos a fazer isso. Quando você receber glória, você tem que reverter essa glória para Deus, como o pastor Bonifácio falou. Tá? Não toques trombeta diante de ti. Mateus 6 traz esse princípio bíblico bem claro. Não traga a glória para você de algo que você está fazendo, para ser glorificado pelos homens. Porque em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Cara, se você bobear, você perde um galardão a que você tenha direito, porque você conquistou a glória e a recompensa no momento presente. Quando o que vem no futuro é muito superior, é muito melhor. Então, não antecipa um negócio por puro desejo, por pura ambição, e, na verdade, se controle nisso e dê glória a Deus. Esse palavreado, glória a Deus, que a gente usa, ele é muito bom, muito apropriado, principalmente quando você usa realmente querendo dizer o que você está dizendo. Então, fiquem atentos a isso. E para acabar a aula, tá? Quase acabando, tá? O Herodes, ele agiu de forma maligna contra Pedro, queria prender ele para matar, e a igreja orou por Pedro e ele foi salvo de forma milagrosa. Na transgressão do homem mau há laço. Eu grifei a palavra laço aqui, porque essa palavra laço quer dizer uma armadilha contra o próprio transgressor. O cara acha que está fazendo mal para alguém, mas na verdade ele está fazendo mal para si próprio. Mas o justo canta e se regozija. Ou seja, quando você está pensando em fazer algo ruim para outra pessoa, você está fazendo mal, para você próprio. E um segundo destaque que eu dou aqui, Tiago 5,16, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Provavelmente, quando escrevi isso aqui, Tiago, que ouviu o relato da igreja contado por Pedro, porque Pedro mandou relatar, vocês viram? Quando ele foi escrever isso aqui, ele fala, poxa, eu já vi a súplica do justo fazer tanta coisa, eu vi até salvar Pedro. Ele foi lá e escreveu o final de Tiago 5,16. Talvez tenha até pensado nisso, que ele testemunhou indiretamente. Tá? E considerações finais aqui. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. A Deus seja a glória, e não a você que ganhou de Deus um dom, um talento, uma capacidade de fazer alguma coisa. E também aqui, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Vamos orar? Para encerrar? Senhor, nós te agradecemos, porque tu nos deste, Pai, um texto bíblico tão rico para estudarmos e fontes auxiliares tão boas, Senhor. Eu te peço, Senhor, que essa aula de hoje transforme nossas vidas e nos faça, ó Pai, mais humildes e que nós te glorifiquemos, ó Pai, honestamente, verbalmente e de coração com mais frequência. Perdoa nossos pecados, Pai. Ensina-nos o caminho. Em nome de Jesus. Amém. Joia, acabou. Turma lá embaixo não viu a Copa de 94, né?